Você poderia ter revolucionado a matemática, e eu vou te provar isso. Hoje, nós vamos falar de um problema muito simples que todos podem entender, mas que mudou a matemática para sempre e que você poderia ter resolvido. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e se prepara para um desafio com dominóis. É muito simples, mas cuidado com as coisas simples. Porque se você entender realmente o que está em jogo aqui, e se tivesse nascido 300 anos atrás, poderia ter revolucionado a matemática. Então se liga. O desafio é pegar todas as 28 peças do dominó e formar um circuito fechado com elas. Não vale aquele lance de botar a peça inteira. Queremos uma linha sem bifurcações. Como você sabe, as peças se conectam umas nas outras pelo lado de um mesmo número. Cada peça de um jogo de dominó moderno é um dos 28 pares possíveis de serem formados com os números de 0 a 6. Interessante, porque o dominó já existe pelo menos desde a China antiga, de 2000 anos atrás. Só que naquela época ainda não existia o número 0, então havia somente 21 peças no dominó chinês. E olha só, eu consegui! Eu revolucionei a matemática agora bem diante dos seus olhos. Bem, não. Ainda não. E se a gente estivesse na China antiga, quando não existia o 0 e o dominó tinha somente 21 peças, será que dá para fazer um circuito fechado com elas? Deve ser até mais fácil, porque são menos peças. Então vamos lá. Pega um dominó, tire as peças com 0 e acredite no seu potencial. Parece que hoje eu tô num dia ruim, nada funciona. Vamos ver se você consegue resolver. Vou te dar um tempo para isso. Que tal a vida inteira? Porque é impossível fazer um circuito fechado com dominós da China antiga e entender por que deu certo num caso e deu errado no outro, e o que aconteceria com um número qualquer de dominóis, sei lá, com todos os pares possíveis de 0 a 1 milhão, é o que realmente nos interessa aqui. Porque é aí que está a verdadeira revolução na matemática. Algumas das melhores ideias surgem quando você menos espera. Você poderia ter o estalo de como resolver esse problema enquanto estivesse passeando num lugar qualquer. Como por exemplo, sei lá, as 7 pontes de Königsberg. Diz a lenda que os habitantes de Königsberg gostavam de passear pela região em volta da catedral da cidade. E o seu passatempo favorito era encontrar um caminho que cruzasse todas as 7 pontes que existiam ali, exatamente uma vez. Só que, até 1736, ninguém havia conseguido encontrar um caminho assim. Uma hora dessas, você só tem uma coisa a fazer. Você chama o maior matemático da época, Leonhard Euler. Só que Euler não achou que esse era um problema que merecia a sua atenção. Aparentemente, não havia nenhum princípio matemático por trás dele. E era um problema simples demais. Mas cuidado, Euler, com as coisas simples. A primeira coisa que a gente faz num problema desses é testar alguns caminhos. Fazendo isso, você vê que não importa medir quantos metros são percorridos, nem calcular com nenhum tipo de ângulo que possa aparecer no caminho. A geometria não pode ajudar aqui. A álgebra também é inútil. A análise combinatória também não serve para muita coisa. E isso intrigou Euler. A matemática conhecida na época não era capaz de resolver o problema das 7 points. Um problema simples estava se tornando um problema interessante. E o Euler gostava disso. Era preciso entender mais profundamente o que realmente estava em jogo ali. Enxergar a estrutura através da matrix. E os matemáticos são especialistas nisso. A maior dificuldade de um problema geralmente é entender o que é importante e o que não é importante nele. E Euler percebeu que o mapa tinha muitos detalhes que não importavam. Tanto faz o comprimento ou a posição exata das points. A única coisa que está em jogo é a posição relativa delas. Ou seja, quais regiões são conectadas por quais points. Por isso, Euler disse que esse problema pertencia a uma área nova da matemática, chamada na época de geometria de posição, e hoje conhecida como topologia. É o começo da nossa revolução. Como só a posição relativa importa, isso permite a gente fazer uma grande simplificação do problema e considerar que cada uma das 4 regiões é um ponto, e as pontes então são arestas unindo esses pontos. Isso é o que os matemáticos modernos chamam de grafo, mas a teoria de grafo só surgiu formalmente um século depois. E esse é outro motivo que faz desse um problema revolucionário. O grafo tira todas as distrações desnecessárias do mapa original e faz a gente se concentrar no que realmente importa.
O problema agora pode ser pensado da seguinte maneira: é possível desenhar esse grafo sem tirar a caneta do papel, passando uma única vez por cada uma das 7 arestas? Eu tenho certeza de que você alguma vez na vida já topou com um desafio desse tipo. O que você acha? A primeira coisa a fazer é traçar alguns caminhos e ver no que dá. Se você tiver tempo e disposição, pode tentar todos os caminhos possíveis, nem são tantos assim. Existem 314 caminhos diferentes, só que nenhum deles resolve o problema. E isso porque o problema das 7 pontes de Königsberg é impossível. Mas Euler não descobriu isso testando na mão todos os caminhos possíveis. Força bruta não é legal porque ela não traz um entendimento real sobre o verdadeiro motivo do problema ser impossível. Ela não traz algo que permita a gente generalizar e resolver para qualquer outro tipo de grafo de forma rápida. Euler buscava uma compreensão mais profunda e ele conseguiu. O que ele fez foi encontrar um princípio geral que resolveu o problema não só para o grafo das 7 points, mas para todo e qualquer outro tipo de grafo. E esse é um princípio tão simples que você poderia ter pensado. Saca só, ao desenhar um caminho, quando a gente passa através de um ponto e continua, existe uma aresta chegando e outra saindo. Ou seja, cada vez que passamos por um ponto, percorremos um par de arestas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ao fazer um caminho num grafo sem repetir arestas, os pontos que não ficam nem no começo nem no fim do trajeto possuem um número par de arestas conectando a eles. Afinal, você chega por um lado e sai pelo outro. Então, Euler olhou para cada ponto do grafo e contou o número de arestas que se conectam a esse ponto. Esse número é chamado de índice do ponto. No caso, os índices são 3, 3, 3 e 5. Isso resolve a questão. Por quê? Olha só, para desenhar um caminho no grafo sem tirar a caneta do papel, é preciso que os pontos intermediários tenham todos índice par. Se um determinado ponto tem índice ímpar, ele necessariamente precisa ser o começo ou o fim do trajeto. Afinal, vai sobrar uma primeira aresta saindo dele ou uma última aresta chegando nele. Portanto, para a gente conseguir desenhar um grafo passando uma única vez em cada aresta, é preciso que existam no máximo 2 pontos com índice ímpar, o ponto de início e o ponto de fim. E isso resolve o problema das 7 points, pois todos os 4 pontos desse grafo têm índice ímpar. Essa é a razão de por que é impossível encontrar um caminho passando por todas as points uma única vez. Olha só a beleza disso! Euler pegou um problema aparentemente banal, enxergou uma estrutura matemática nova por trás dele e desenvolveu uma técnica inovadora e elegante para resolver a questão. É isso que faz os verdadeiros gênios. E depois que eles fazem, tudo parece óbvio. Por essas razões, caminhos desse tipo, que passam por todas as arestas de um grafo, são conhecidos hoje como caminhos eulerianos. A cidade de Königsberg é um lugar realmente interessante. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi bombardeada e 2 pontes foram destruídas. Isso alterou os índices do grafo, e agora temos 2 pontos com índice 2 e 2 com índice 3. E com apenas 2 pontos com índices ímpares, começando em um e terminando no outro, conseguimos traçar um caminho euleriano nas agora 5 pontes de Königsberg. A guerra tornou o problema possível. Depois da guerra, a cidade ficou sob domínio soviético e mudou de nome para Kaliningrado. Mesmo depois do fim da União Soviética, a cidade permaneceu como parte da Rússia e não voltou ao nome antigo. Kaliningrado é uma cidade russa bem peculiar, pois não está conectada ao resto do território do país. Se você for hoje a Kaliningrado, vai ver pontes modernas erguidas nos lugares das 5 pontes da época da Segunda Guerra e poderá percorrer um caminho euleriano entre elas. Mas repara que esse caminho não começa e termina no mesmo ponto. Como temos exatamente 2 pontos de índice ímpar, um caminho que passe por todas as arestas uma única vez precisa começar num desses pontos e terminar no outro. Ou seja, não é possível fazer um caminho euleriano que comece e termine no mesmo ponto em Kaliningrado. Um caminho fechado assim é chamado de um ciclo euleriano, pois começa e termina no mesmo lugar. Para que fosse possível fazer um ciclo passando uma vez por cada aresta, seria necessário que todos os índices fossem pares. Afinal, no ponto de partida, a aresta inicial seria pareada com a aresta final de chegada. Então, as 5 pontes de Kaliningrado possuem um caminho euleriano, mas não possuem um ciclo euleriano, a menos que a gente bombardeasse mais uma ponte. Ok, tudo isso é muito interessante, mas se você prestou bem atenção, Euler só mostrou um critério que dizia uma condição necessária para a existência de caminhos ou ciclos eulerianos, mas não uma condição suficiente.
A gente sabe que um grafo tem um caminho euleriano, então esse grafo tem no máximo 2 índices ímpares. Por outro lado, se existe um ciclo euleriano, então a gente sabe que os índices desse grafo precisam ser todos pares. Mas e o contrário? Se um grafo tem no máximo 2 índices ímpares, será que sempre dá para desenhar um caminho euleriano nele? E quando todos os índices são pares? É verdade que sempre dá para encontrar um ciclo, ou seja, um caminho euleriano começando e terminando no mesmo ponto? Essas perguntas são diferentes das anteriores e foram respondidas somente um século depois por outro matemático, Carl Hierhoser. E a resposta é afirmativa. Pega um grafo qualquer. Se ele tem no máximo 2 pontos com índice ímpar, então existe um caminho euleriano que percorre cada aresta do grafo uma única vez. Se todos os índices forem pares, então dá para encontrar um ciclo euleriano que começa e termina no mesmo ponto, passando uma única vez por cada aresta. Agora nós estamos prontos para resolver o problema dos dominós no começo do vídeo. Como? Usando grafos, é claro. Só que não é tão óbvio como a gente pode transformar esse problema num grafo. Não é óbvio, mas é muito bonito e nós vamos chegar lá. Hoje em dia, a teoria de grafos é muito usada para analisar redes sociais. Você pode pensar em cada ponto como uma pessoa e as arestas representam as relações de amizade. Ou seja, grafos não precisam surgir apenas como simplificações de desenhos, como no caso do mapa de Königsberg. Eles podem ser usados também para representar relações abstratas entre coisas. Um jogo tradicional de dominó contém 28 peças. Esse é simplesmente o número de pares diferentes que podemos formar usando os números de 0 a 6. Ou seja, cada peça é uma relação que pareia 2 números de 0 a 6. A gente pode então pensar que cada número de 0 a 6 é um ponto do nosso grafo. E cada aresta relaciona esses pontos em pares, ou seja, cada aresta representa uma peça do jogo de dominó. No caso de uma peça com os mesmos números, a gente representa como um ciclo. Então, o jogo de dominó pode ser representado por um grafo com os pontos de 0 a 6, em que cada ponto é ligado a todos os demais. No total, são 28 arestas ou 28 peças. Quando você pensa em conectar as peças num circuito, é a mesma coisa que desenhar um caminho fechado nesse grafo. Como você só tem uma peça de cada tipo, estamos procurando um caminho que passe por todas as arestas do grafo somente uma única vez. Esse caminho precisa ser fechado, então estamos buscando um ciclo euleriano no grafo. E o segredo para saber se existe um ciclo euleriano é olhar para os índices de cada ponto. Cada ponto tem exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas, já que essa aresta que vai e volta no mesmo ponto e representa a peça em que os dois números são iguais, possui uma entrada e uma saída. Ou seja, nesse grafo, todos os índices são pares. E pelo que a gente viu antes, isso significa que existe um ciclo euleriano nesse grafo. Ou seja, existe um caminho fechado que passa por cada aresta exatamente uma vez. Em outras palavras, a gente consegue formar um circuito fechado usando todas as peças do dominó. Mas o que deu errado no caso dos dominós chineses? Como 0 não faz parte, o nosso grafo representa agora todas as pares de números entre 1 e 6. Só que isso faz com que todos os pontos tenham um índice 7, que é um número ímpar. E daí, como todos os índices são ímpares, não existe um ciclo euleriano. Aliás, nem sequer um caminho euleriano existe. Ou seja, não podemos nem mesmo fazer um caminho aberto com todos os dominós chineses, e muito menos um fechado. E isso resolve totalmente o problema, porque podemos generalizar para um dominó maluco envolvendo não apenas números de 0 a 6, mas, sei lá, números de 0 a n. O grafo desse dominó teria n mais 1 pontos, e cada ponto teria índice n mais 2. Então, só daria para fazer um circuito fechado com todas as peças somente quando n fosse um número par, porque só assim o índice de cada ponto seria par. Eu acho fascinante como desafios tão simples como esses, de arrumar dominóis ou desenhar figuras sem tirar a caneta do papel, podem ser entendidos de uma forma muito mais profunda usando a matemática. Nunca se esqueça disso. Matemática não é só fazer continhas, é acima de tudo pensar. Daqui para frente, pense com carinho mesmo nas coisas aparentemente simples. Ao fazer isso, você está fazendo matemática e com sorte pode até inová-la, mesmo sem se dar conta disso. E se você curte um bom desafio, precisa conhecer o jogo de soldados de Conway ou Resta 1 Infinito clicando bem aqui. Mais uma vez,
Muito obrigado por assistir e até breve.